Olá pessoal, então vamos iniciar as nossas aulas na disciplina de Tecnologia de Fermentações falando sobre o que são bioprocessos e o que são os processos fermentativos, os quais nós vamos estudar durante esse semestre. Bom, então na nossa aula nós vamos discutir a importância da biotecnologia para o desenvolvimento de produtos fermentados, e isso está diretamente relacionado com a atividade profissional de vocês. Vocês, como técnicos em biotecnologia, poderão trabalhar operando sistemas de bioreatores, trabalhando e atuando e acompanhando bioprocessos, sendo que um desses bioprocessos são os processos fermentativos. E também, na aula de hoje, nós vamos descrever de forma geral o processo de fermentação e também nós vamos falar um pouquinho sobre como nós vamos obter micro-organismos de interesse industrial, tá bom? Então, a primeira parte da nossa aula nós vamos discutir o que são os bioprocessos. Vocês são alunos da disciplina do técnico em biotecnologia. A biotecnologia é uma área muito ampla e ela está relacionada com diferentes áreas. Por exemplo, a minha formação em agronomia. No entanto, ao longo do meu processo de graduação, do meu mestrado e do meu doutorado, eu trabalhei com biotecnologia. Eu trabalhava com seleção, fazia bioprospecção de micro-organismos que realizavam simbiose com leguminosas, micro-organismos que fazem fixação biológica de nitrogênio. E também eu estudei um pouquinho a parte de bioprocessos voltado para a indústria de inoculantes, para a multiplicação e produção desses micro-organismos. Então, a biotecnologia ela é uma área muito ampla, ela é aplicada em diferentes áreas, né? Então, existe uma aplicação na agricultura, como eu falei. A biotecnologia também pode ser aplicada à área de tecnologia de alimentos, e é aquilo que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes nessa disciplina. Mas também a biotecnologia ela pode ser aplicada à área de ciências ambientais, por exemplo, com o estudo e o uso de micro-organismos que podem realizar processos de biorremediação. Na área de alimentos, existem toda a tecnologia de fermentações, produção de cerveja, produção de vinho, produção de queijo, iogurte, né? Então, são áreas que a gente vai estudar durante o nosso curso. Existe uma aplicação farmacêutica e médica, no qual ela está relacionada principalmente à produção de vacinas e antibióticos, né? Então, todo o processo de identificar micro-organismos e também de produzir esses antibióticos e essas vacinas também é uma área da biotecnologia. E a área de química industrial também trabalha muito com a área de biotecnologia e bioprocessos, principalmente para produção de enzimas, produção de corantes, produção de vitaminas e também outras aplicações que são utilizadas tanto na indústria farmacêutica, quanto na indústria química, quanto na indústria de alimentos e na própria agricultura. Então, a biotecnologia é uma área muito ampla e ela utiliza conhecimentos da engenharia, né? Então, nós precisamos conhecer os equipamentos os quais nós utilizamos para realizar esses processos bioquímicos, conhecimentos de biologia e genética, né, microbiologia, então nós precisamos conhecer os organismos ou os micro-organismos que nós estamos trabalhando, e também um bom conhecimento de química, que esse conhecimento de química também é base para poder trabalhar com esses produtos que são gerados. Então, isso é a biotecnologia, é uma área muito ampla no qual nós vamos estudar, vai ter aplicações em diferentes áreas, tá? Então vamos dar uma olhada um pouquinho, e aí eu quero que, ao longo das próximas imagens, que vocês prestem atenção o que são bioprocessos, tá bom? Nessa imagem aqui nós temos uma pessoa que está fazendo cultura de tecidos. Então, essa pessoa ela está fazendo um cultivo de uma planta, no qual ela está multiplicando em pequenos frascos. Esses frascos, se a gente for olhar nessa imagem aqui,
Esse frasco aqui possui aqui dentro um meio de cultura no qual essa planta que foi coletada, né, que foi feita a sua coleta de tecido, vai ser transplantada para esse meio de cultivo e dentro desse meio de cultivo a planta vai se desenvolver. Então aqui esse é um processo de cultura de tecido vegetal. Nós estamos multiplicando o tecido vegetal a partir de uma outra planta. Mas percebam que para fazer esse processo, para fazer esse cultivo, que é um processo de cultivo de plantas, nós estamos utilizando um frasco e nesse frasco então tem um meio de cultura e nós vamos cultivar esse micro-organismo. Esse frasco ele vai ser mantido no ambiente, né, que o nome desse ambiente é chamado de fitotron, ou casa de cultivo, ou sala de cultivo. E dentro desse ambiente, dentro dessa sala, haverá temperatura controlada. Então, nesse ambiente nós teremos um controle de temperatura. A iluminação também será controlada, porque é uma planta que vai fazer fotossíntese, então nós vamos controlar a quantidade de luz desse ambiente. Então, esse cultivo de planta é um bioprocesso. Nós estamos controlando parâmetros ambientais, temperatura, luminosidade, nós estamos controlando parâmetros nutricionais, então a disponibilidade de nutrientes, e nós estamos cultivando um micro-organismo. E esse processo vai ter um objetivo, que para esse caso vai ser multiplicar plantas. Tá? Nós vamos estar multiplicando plantas pelo método de micropropagação. Tá? Então, toda essa técnica de cultivo, isso é um bioprocesso. Nessa outra imagem aqui nós temos uma aplicação da biotecnologia aplicado à área ambiental. Aqui nós temos uma pessoa que está fazendo o cultivo de algas. Para que ocorra a produção de algas para o consumo, né, na forma de suplemento alimentar, ou para outro fim, produção de biomassa para extração de algum óleo essencial, ou produção de biomassa para produção de energia, né, que possa ser utilizado posteriormente. Então, essa aqui é uma biofábrica de algas. Ela está multiplicando algas, que vai ter um determinado uso. Então, isso é um bioprocesso. Nesse processo de cultivo de algas, essas algas vai ocorrer o controle de temperatura, vai ocorrer o controle do pH do meio, da concentração de oxigênio. Então, nós vamos controlar as condições de cultivo, nós vamos disponibilizar nutrientes para essas algas crescerem e, nesse caso, também nós vamos estar controlando a luz. Então, esse sistema de produção ele é um bioprocesso. Nós estamos cultivando um micro-organismo, nós estamos produzindo um micro-organismo para que ao final desse processo de produção nós tenhamos um produto. Tá? Nesse caso, o produto será uma alga, mas também nós podemos extrair dessa alga lipídios, nós podemos extrair proteínas, nós podemos extrair vitaminas, então nós podemos extrair outras coisas dessas algas. Então, isso é um bioprocesso, é um cultivo de micro-organismo. Aqui há um outro exemplo também daqui do Instituto Butantan. Instituto Butantan produzindo vacinas. Então, a vacina que a população está recebendo durante esse ano, essa vacina também é feita por um bioprocesso, no qual, dentro desses tanques de fermentação, esses bioreatores,
Dentro desses bioreatores, vão ser cultivados vírus, multiplicados vírus, e a partir disso será produzida uma vacina. Então, isso também é um bioprocesso. Haverá controle das condições de cultivo para esse micro-organismo também. Aqui nós temos já um exemplo de um processo de uma biofábrica que está produzindo enzimas, pode estar produzindo pigmentos, pode estar produzindo proteínas, óleos, extratos. Então, isso aqui é um processo industrial, que está mais relacionado à indústria química, que o produto formado vai ser utilizado pela indústria química. Então, vão existir então bioreatores, aqui não aparece tão bem nessa foto, né? Então, mas vão existir bioreatores, que é essas estruturas aqui, os quais nós temos um responsável técnico que está controlando as condições de crescimento desses bioreatores aqui. Então, ele está acompanhando os parâmetros ambientais, temperatura, pH da solução, concentração celular, o produto que ele está acompanhando, aquele produto que vai ser, que é o objetivo desse processo ser formado. Então, ele está manejando, ele está conduzindo. E isso também é um bioprocesso. Aqui nós temos um exemplo de um tanque de fermentação de cerveja. Tá? Isso aqui é um bioreator também, mas normalmente ele é chamado pelos cervejeiros ou de tanque de fermentação ou de dorna, o qual o mosto da cerveja está sendo preparado para que ele possa receber as leveduras e que se faça o processo de fermentação aqui dentro. Então, durante o processo de fermentação, será controladas características de fermentação, características ambientais, de temperatura, o pH do mosto vai ser monitorado. Dependendo do tipo, a cerveja não é necessário, mas dependendo do tipo de bebida que é produzido, pode ocorrer uma suplementação de nutrientes. Então, isso também é um bioprocesso. Nós vamos utilizar um organismo para que nós possamos produzir um produto. Tá? E aqui nós temos a produção de vinho. Tá? Então, nós temos aqui a uva, que vai passar por um processo de prensagem, a partir dessa uva vai ser formado o mosto. Desse mosto, ele vai passar por um processo de fermentação, utilizando leveduras, os quais vão transformar esse mosto numa bebida que nós chamamos de vinho. Né? E aí, dentro desse mosto, no processo de fermentação, vai ser produzido o álcool e também outros compostos que vão contribuir para as características sensoriais do vinho. Então, o que é um bioprocesso? Um bioprocesso, ele é um processo de transformação, no qual nós temos um produto, um substrato. Nós temos um substrato, o qual vai ser transformado em um produto. E essa transformação vai ocorrer por meio de um micro-organismo. Então, um micro-organismo vai transformar um substrato e vai formar um produto. Tá? Então, o bioprocesso é esse processo de transformação de um substrato em um produto por meio de um micro-organismo. Então, vamos rever agora essas imagens pensando nesse conceito. Tá? Aqui nós temos ocorre um bioprocesso, né, no qual há uma alga que ela vai utilizar os nutrientes presentes no meio. Nós vamos controlar as características do processo de cultivo dessa alga e, ao final, vai ocorrer a produção de células de alga. Então, nesse meu caso, o meu produto do bioprocesso são as células das algas. Nesse caso aqui,
das plantas, do cultivo das plantas, ocorre o mesmo que as algas. As plantas vão ser inoculadas no meio de cultura, no meio de cultivo, pelo processo de transplante. Nós vamos controlar as condições ambientais, as características ambientais, e ao final desse processo, ao final do crescimento dessas células das plantas, nós vamos retirar as plantas para um novo transplante. Então, existe uma transformação dos nutrientes que estão ali, do oxigênio e do CO2 presentes no ar, e esses nutrientes, esses elementos vão se transformar no produto que são as células das plantas. Tá? Então, isso é um bioprocesso. No processo de produção de cerveja, por exemplo. Então, no processo de produção de cerveja, ocorre também a transformação do quê? Dos açúcares presentes no mosto. Esses açúcares eles vêm de um processo que se chama mostura, no qual as moléculas de amido vão ser quebradas por enzimas presentes dentro dos grãos da cevada. Essas moléculas de amido quebrada vão formar açúcares menores, e as leveduras que nós inoculamos nesse mosto, eles vão transformar esses açúcares em etanol e outros compostos do metabolismo secundário que vão também contribuir para as características sensoriais da cerveja. Então, percebam que isso é um bioprocesso. As leveduras estão transformando os açúcares em álcool. Isso é um bioprocesso. Aqui no caso do vinho é a mesma coisa. Os açúcares presentes no mosto da uva, a sacarose, a glicose, a frutose, vão ser consumidas pelas leveduras e, consequentemente, após o processo de fermentação, vai ocorrer a liberação de álcool. Claro, durante o processo de fermentação, vai ocorrer a liberação de álcool e também de biomoléculas. Então, finalizando, o que são bioprocessos? Bioprocesso é um processo de transformação de um substrato e um produto por meio de micro-organismos. E esse produto ele tem um interesse comercial. Então, esse produto que vai ser formado, que vai ser gerado por esse processo, ele pode ser células de micro-organismo ou pode ser oriundo do metabolismo do micro-organismo. Já explico. Durante, por exemplo, a produção, vocês já usaram aqueles levedos de pão, as leveduras, aquele sachêzinho que vem no mercado da Flashman e tem outras marcas que a gente utiliza para fazer pão, tá? Dentro daquele sachê, se vocês abrirem o pacotinho e olharem, existem uns grãozinhos. Aquilo ali são células de leveduras liofilizadas que foram aglutinadas em pequenos grânulos. E esses grânulos, então, têm células vivas de leveduras, que, quando a gente colocá-la em água e hidratar aquelas células, elas retomam o seu metabolismo e começam a fermentar os açúcares presentes no pão, na massa do pão, e começam a, então, crescer o pão. Né? Elas produzem CO2 e essas bolinhas, o CO2 ele fica preso na estrutura da massa e forma aquelas bolinhas que a gente identifica depois do pão assado, né? Que a gente abre o pão e ele é cheio de bolinha e deixa a massa fofinha. Então, essas células que a gente utiliza das leveduras, elas foram produzidas por um bioprocesso, por um processo de produção de leveduras. Mas também esses processos, esses bioprocessos, eles podem formar também, a gente pode querer também produzir outros metabólitos. Por exemplo, produção de álcool, como é o caso das bebidas alcoólicas. Nós pretendemos que nesse bioprocesso de transformação do substrato em produto, os açúcares presentes no mosto sejam transformados em etanol.
Já alguns micro-organismos eles produzem ácidos orgânicos, por exemplo, a produção de vinagre, que a gente vai aprender no nosso curso. Na produção de vinagre, o substrato é o etanol presente, por exemplo, no vinho, e esse etanol ele é utilizado por um grupo de bactérias chamadas de bactérias acéticas, as quais elas vão produzir ácido acético. E esse ácido acético, então, vai compor a acidez do vinagre. A produção de enzimas, por exemplo. As enzimas que são utilizadas na indústria, por exemplo, a amilase, que é uma enzima que degrada amido, ela é produzida também por bioprocessos. São cultivadas células de fungo, né, em leitos secos, e essas células desses fungos elas produzem enzimas que vão degradar os amidos presentes nesse meio de cultivo que as leveduras, os fungos vão estar crescendo, e então essas enzimas posteriormente são extraídas desse meio de cultivo e purificadas. Do mesmo caso, são produzidos antibióticos e são produzidos vacinas. Então, os bioprocessos, eles visam a produção tanto de células de biomassa, quanto de produto. E existem diferentes tipos de bioprocessos. Existem bioprocessos, e a gente vai falar isso nas próximas aulas, que são realizados em ambientes aeróbicos, no qual existem processos de aeração, sendo que o ambiente pode ser um meio aquoso ou não aquoso, no qual os micro-organismos vão crescer por um processo de respiração. Tá? Então, os bioprocessos que são realizados em meios aerados, né, eles são um tipo de bioprocesso. Exemplo disso é a produção de fungos para a produção de enzimas, né? Então aqui nós temos dois exemplos, aqui um sistema de leito rotativo para a produção de fungos, no qual essa estrutura aqui ela gira, fazendo com que o oxigênio se misture nesse substrato e facilite que o micro-organismo cresça numa condição aeróbica. E nós temos aqui um sistema também de leito fixo, utilizando bandejas para a produção de fungos, também para a produção de enzimas. Tá? Então são dois sistemas diferentes, mas também utilizando um sistema aeróbico sem ser no meio líquido. No entanto, aqui tem outro exemplo também bem interessante de sistema de bandejas, que é a produção de cogumelos. Ó, aqui, ó, produção de shiitake aqui. Aqui nós temos shimeji. Aqui é o cogumelo do sol. Mas aqui é o cogumelo do sol, aqui não é o shimeji, aqui é o shiitake. Então, produção de cogumelos que a gente compra no mercado, né, aqueles cogumelozinhos ali que é gostoso de picar, fazer refogado na manteiga. Esses cogumelos eles são produzidos também por um bioprocesso. Então, nós estamos olhando aqui uma sala de cultivo de cogumelo, né? Ela é uma sala no qual nós vamos controlar a temperatura, nós vamos controlar as características, as condições nutricionais no meio de cultivo, que nesse caso aqui o substrato é um solo. Nós vamos fornecer nutrientes, nós vamos controlar pH, temperatura, então nós vamos controlar todas as características ambientais para que ao longo do processo desse bioprocesso ocorra a formação de cogumelos. Então, percebam que essa condição de cultivo de cogumelos e a produção de vacinas são bioprocessos. Só que cada um tem um objetivo diferente. Nesse caso, ele está produzindo vacinas que têm um nível de segurança, de biossegurança maior. E aqui nós temos o cultivo de cogumelos, que existe um nível de segurança menor. Mas os dois são bioprocessos.
E além do cultivo em meio não aquoso, existe um sistema de cultivo em meio líquido, tá? Que nós vamos produzir células ou multiplicar células ou obter algum outro produto cultivando os micro-organismos em meios líquidos. E esse cultivo em meio líquido que é chamado de processo fermentativo. Então, os processos fermentativos eles vão ocorrer numa condição anaeróbica. Ou seja, é uma condição no qual não há oxigênio. Então percebam que os bioprocessos eles são vários processos diferentes que vão utilizar micro-organismos para produzir, a partir de um substrato, formar um produto. Já os processos fermentativos, eles fazem parte dos bioprocessos, no qual nós vamos trabalhar com condições anaeróbicas de cultivo desses micro-organismos. Nós vamos utilizar tanques de fermentação, geralmente utilizando um inóculo a cada tanque e sem recirculação de células. Eu vou falar isso um pouco melhor quando a gente discutir os diferentes tipos de bioprocesso e como nós vamos enquadrar os processos fermentativos ali dentro. Então, os processos fermentativos eles estão dentro dos bioprocessos. Os processos fermentativos são um tipo de bioprocesso, tá? E esse processo fermentativo, na maioria dos casos, pode ser um processo descontínuo ou semicontínuo, tá? Que nós vamos estudar também um pouquinho mais para frente. Mas, de uma forma geral, esses processos, esses bioprocessos, esses processos fermentativos, eles sempre vão ter as seguintes etapas. Nós sempre vamos querer, a partir de um substrato, transformar isso em um produto por meio de micro-organismos, tá? Lembre-se sempre disso. Então, para que nós possamos obter o produto que nós queremos, que pode ser pode ser uma biomassa, ou o produto pode ser alguma outra substância, né? Por exemplo, etanol, né, que pode ser um produto desse processo de fermentação. Esse bioprocesso sempre segue uma lógica, uma estrutura, tá? Então, nós vamos ter uma matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser o nosso substrato. A matéria-prima é o meio no qual os micro-organismos vão se desenvolver. Se nós olharmos aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo da cerveja. A cerveja é muito gostosa, então, e ela é um processo fermentativo. A matéria-prima da cerveja, o que é? A cevada, no qual os micro-organismos vão utilizar os açúcares que foram liberados durante o processo de braçagem. Esses açúcares vão fornecer, então, nutrientes, vão fornecer açúcar e energia para que a levedura consiga se desenvolver. Mas também essa cevada vai fornecer outros nutrientes que a levedura vai utilizar para se desenvolver e conseguir fazer o processo de fermentação. Então, durante o processo de produção, de fermentação da cerveja, o nosso substrato, nossa matéria-prima vai ser a cevada. Nós vamos utilizar então essa matéria-prima e nós vamos fazer processos para que possa ser preparado o meio, tá? No caso da produção da cerveja, esse processo vai ser o processo de braçagem. No caso da produção do vinho, esse processo vai ser todas as etapas pré-fermentativas, que envolvem desde a colheita da uva, do processo de prensagem,
de quebra ou algum outro processo para que ocorra o rompimento do tegumento da casca da uva. No processo de produção de iogurte, por exemplo, pode ocorrer a pasteurização do leite. Então, todos vão ser processos anteriores à etapa de fermentação que vão preparar o meio para o cultivo do micro-organismo. Além disso, nós vamos ter um micro-organismo. E esse micro-organismo ele vai passar por um processo de seleção, no qual esse micro-organismo vai ser muito eficiente em realizar esse processo de transformação do substrato em produto. Então, esse micro-organismo ele vai ser selecionado para que isso ocorra. No caso da cerveja, por exemplo, existem programas de seleção de leveduras que essas leveduras vão fazer diferentes tipos de cerveja. Lembre-se que nós temos a cerveja tipo Ale e a cerveja tipo Lager. São dois tipos diferentes que são formadas a partir de duas cepas de leveduras, duas espécies de leveduras diferentes. A gente vai falar melhor com isso quando a gente vai falar de tecnologia de bebidas, tá, pessoal? Agora vamos tentar ter um panorama geral desses bioprocessos. Então, a partir do mosto preparado, né, da matéria-prima preparada e utilizando micro-organismos selecionados, essa matéria-prima vai ser inoculada com esses micro-organismos selecionados em um bioreator, que em processos fermentativos pode ser chamado de dorna, pode ser chamado de tanque de fermentação ou bioreator. Todos são sinônimos. Tá? E ao longo do processo de fermentação, de crescimento do micro-organismo, nós vamos controlar esse processo. E essa aqui é uma das etapas mais importantes. Nós vamos controlar as características de temperatura do processo fermentativo, nós vamos controlar oxigênio, né, quantidade de oxigênio presente no mosto, pH, nutrientes, né, densidade. Então, são vários parâmetros que são monitorados ao longo do processo de fermentação que nós precisamos para poder conduzir essa transformação do substrato em produto. Tá? Ao final do processo de fermentação, vai existir uma etapa no qual nós vamos separar o produto fermentado do resíduo. Tá? Durante o processo de produção de cerveja, por exemplo, existe uma etapa no qual a cerveja que for fermentada, o mosto que for fermentado e já formou a cerveja, ele vai ser separado da borra ou da lama que se acumulou no fundo do tanque de fermentação. Então, vai ocorrer um processo de separação. Mas existem diferentes tipos de processo. Pode ocorrer centrifugação, filtragem, decantação. Então, cada tipo de produto que vai ser formado, existe um processo de purificação específico. O resíduo, ele pode ser passado por um tratamento e ocorrer o seu descarte, né? Então, nós temos que dar um descarte correto para esse micro-organismo, para esse produto que foi formado, tá? Ou nós podemos, se for necessário, isolar o produto, tá? Por exemplo, se nós estivermos produzindo uma enzima, essa enzima, ela vai, ao final do processo de fermentação, essa enzima vai estar no meio do produto fermentado. Então, nós precisamos separar essa enzima. Outro exemplo fácil de pensar isso é no álcool. Se a gente for pensar no álcool, seja o álcool combustível ou o álcool que a gente produz para fazer álcool 70 lá, para sanitizar as mãos, ou a cachaça, né? Vamos esquecer da cachaça, da maravilhosa cachaça. Todo esse processo de transformação, ele é um bioprocesso.
Por quê? Nós vamos ter a cana e a guarapa, né, que foi o caldo da cana que foi prensado e tirado, isso é matéria-prima. O processo de prensagem e moagem da cana, principalmente prensagem, para retirar o caldo, esse é um processo pré-fermentativo, é um processo de preparo do meio. Se for necessário, é complementado as concentrações de nutrientes daquele caldo, são inoculadas leveduras selecionadas para a produção desse álcool, que são muito eficientes no processo de fermentação e que geralmente são cepas de Saccharomyces cerevisiae diferentes daquela que é utilizada para a produção de cerveja ou produção de vinho, que essas leveduras elas têm uma menor eficiência na produção de álcool, e essas leveduras então vão ser utilizadas para produção, elas vão ser inoculadas nesse caldo, né, da guarapa, e vai ocorrer o processo de fermentação. Nós vamos acompanhar esse processo de fermentação, controlando os parâmetros de temperatura, oxigênio pode ser controlado, pH pode ser controlado, densidade vai ser controlado. Então nós vamos controlar esses parâmetros de fermentação e ao final nós vamos ter o quê? O vinho da guarapa, o vinho do caldo de cana, o vinho de cana. A partir desse vinho, que tem uma alta concentração de álcool, muito superior à concentração de álcool do próprio vinho de uva, vai ser feito um processo de destilação, no qual vai ser separado desse vinho produzido o álcool que foi produzido, né, pela levedura, e esse álcool, por um processo de destilação, vai ser concentrado. E o resíduo desse processo vai ser tratado, né, que vai ter passado por um processo de aquecimento bem intenso, né? Então, esse resíduo vai ser tratado e o álcool vai ser purificado, então, para posteriormente ser utilizado para a produção de álcool doméstico, né, para álcool ou hospitalar, ou se for uma bebida alcoólica, para a produção de uma cachaça, né, então vai ser feito um tratamento posterior para isso, ou se for álcool combustível também vai ser dado um outro tratamento, tá? Então, mas percebam que todos esses processos de fermentação seguem essa mesma lógica. Nós temos operações anteriores que ocorrem durante o processo de fermentação e posteriores. Então, nós podemos separar essas etapas de upstream ou operações pré-fermentativas, tá? Que é todo o processo, são todas as etapas nessas operações pré-fermentativas ou de upstream, que nós vamos preparar o meio de cultura, então são todas as etapas anteriores à fermentação. O bioprocesso ou bioreação ou fermentação, se for uma condição de fermentação, né, uma condição anaeróbica. Então, esse bioprocesso vai ser toda essa etapa da transformação do substrato no produto e, posteriormente, nós vamos ter as operações pós-fermentativas ou downstream, tá? Então, são sinônimos. Operações pós-fermentativas ou downstream. Nessas operações pós-fermentativas, então, nós vamos fazer todas aquelas etapas de purificação, de tratamento do efluente, de purificação do produto que foi formado pelo micro-organismo, né? Então, todas as etapas após a fermentação. Então, um bioprocesso e um processo de fermentação sempre vai ter operações pré-fermentativas ou upstream, no qual nós vamos preparar o mosto, operações de fermentação ou bioprocesso e operações de downstream ou pós-fermentativas, tá? Então, quando vocês forem olhar qualquer processo fermentativo, vai ter essas três etapas. Claro que para cada tipo de produto vai variar a matéria-prima, vai variar as etapas de produção e elaboração do meio, vai variar o tipo de micro-organismo,
o processo de fermentação, os parâmetros que a gente vai utilizar para o controle de fermentação e as operações pós-fermentativas. Tudo isso vai variar, tá? Mas sempre vai ter essas três organizações. Quando a gente for falar das partes de tecnologia, eu vou chamar a atenção para vocês nas operações pré-fermentativas, processo de fermentação e operações pós-fermentativas, tá? Então, a gente pode resumir essas etapas em 4 etapas, tá? As etapas pré-fermentativas ou upstream, que estão relacionados, que é essa etapa 1 aqui. Etapa 1, etapa 2, né? Que são a preparação da matéria-prima e elaboração do meio de cultura, os processos de esterilização, quando necessários, do meio de cultura. Em alguns casos é necessário esse meio de cultura ser esterilizado para que não ocorra a inoculação, não ocorra o crescimento de micro-organismos não desejáveis. Por exemplo, no processo de produção de vinho, existe uma etapa que é chamada de sulfitagem, tá? No qual é adicionado metabisulfito ao mosto do vinho para matar as leveduras nativas. No processo de produção de iogurte, dependendo do tipo de iogurte e também do tipo de queijo, ocorre uma etapa de esterilização do leite. Pode ser por UHT, pode ser por pasteurização, mas vai ocorrer um método de esterilização ou pasteurização do leite. Então, em muitos casos vão ocorrer essas etapas de esterilização. Em alguns outros casos não. E aí tem que entender cada tipo de bioprocesso. Além disso, nós deveremos ter micro-organismos selecionados, né? Então, é necessário que existam micro-organismos selecionados, existe um processo de seleção de micro-organismos, tá? E a gente vai falar mais daqui um pouquinho, na aula um pouquinho mais para frente, eu vou dar um exemplo desse processo de seleção de micro-organismos. Vai existir uma etapa, além da esterilização, uma etapa de esterilização do ar, né? Então o ar tem que ser filtrado, porque mesmo sendo um processo de fermentação, é necessário que ocorra a adição de pequenas concentrações de oxigênio para que ocorra um melhor desenvolvimento dos micro-organismos. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso quando for falar a parte de metabolismo. Existe uma etapa, e a quarta etapa é o processo de fermentação, a bioreação, né? Toda a parte de fermentação, que vai ocorrer então dentro de um tanque de fermentação ou bioreator, tá? E ao final do processo de fermentação, nós teremos então a separação das células, quando necessário, né? Então, se eu quero, meu produto final são células, vai ocorrer um processo de centrifugação, decantação, a filtração que vai concentrar as células. E além disso, pode, dependendo se o produto for o produto fermentado, o metabólito formado pelo micro-organismo, então esse metabólito tem que ser separado do caldo fermentado e concentrado, né, como a gente viu ali, e o subproduto, então, desse produto de fermentação, ele tem que ser tratado. Então, essa imagem é mais ou menos, ela é muito semelhante a isso que a gente discutiu antes, tá? Quais são as operações de upstream, antes do processo de fermentação, tá? Então vamos olhar aqui. Nosso processo de fermentação é esse processo aqui. Aqui nós temos o processo de fermentação. Então, a etapa 1, no qual é o preparo do meio de cultura. Etapa 2, que são os processos tanto de esterilização do meio, quanto esterilização do ar. E a etapa 3, que é o processo de inoculação e preparo do inóculo, que vai desde a seleção do micro-organismo, eles são operações pré-fermentativas, upstream, tá? A etapa 4 é a etapa
de fermentação, de bioreator, e essa última etapa aqui, que são as operações pós-fermentativas. Tá? Então, todos os processos de fermentação, eles vão ser divididos nessas 3 etapas. Tá bom? Então, tem um exercício que está perguntando, nossos exercícios de aula, eles estão perguntando o que são essas etapas desses processos fermentativos, então eu quero que vocês expliquem essas etapas um pouco melhor, tá bom? Então, agora que a gente viu como, de uma forma geral, como ocorre cada um desses bioprocessos, a gente vai discutir agora essa etapa de seleção dos micro-organismos. Então, como é que devem ser esses micro-organismos? Por quê? Porque todo processo, todo bioprocesso e os processos de fermentação, como a gente viu, os bioprocessos são a transformação de um substrato em produto por meio de micro-organismos. Então, a peça mais básica, fundamental desses bioprocessos são micro-organismos selecionados. Nós precisamos selecionar as leveduras mais eficientes e eficazes para produção de cerveja, produção de vinho, produção de hidromel, cidra. Nós precisamos identificar bactérias que vão produzir antibióticos, fungos filamentosos que vão produzir enzimas. Então, tudo isso é um processo de seleção. Tá? E esses micro-organismos, eles podem ter diferentes origens. Inicialmente, nós podemos obter esses micro-organismos por um processo de isolamento, que eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês como ocorre esse processo de isolamento. E esse isolamento ele vai ocorrer aonde? A partir de ambientes. Então, nós podemos isolar a partir do solo, de processos fermentativos espontâneos, por exemplo, identificar micro-organismos a partir de frutas, leveduras a partir de frutas que estão vivendo sobre aqueles frutos e que naturalmente fermentam aqueles frutos. Nós podemos isolar essas leveduras e ver qual delas é mais eficiente no processo de fermentação. Existem também coleções oficiais, coleções de culturas oficiais que nós podemos comprar esses micro-organismos. Então, nós podemos entrar em contato com essas coleções oficiais e comprar esse micro-organismo. Aqui nessa foto é um exemplo de uma coleção oficial da Embrapa. Olha aqui, ó. Aqui nós temos a coleção. Eu não me lembro do que é essa coleção, mas percebam que todos os micro-organismos aqui estão congelados nesses tubinhos criogênicos. Então, eles são armazenados de forma refrigerada dentro desses tubos e eles são catalogados. Então isso é como se fosse uma coleção. Imagine como se fosse uma coleção de figurinha, uma coleção de carta. É uma coleção no qual cada micro-organismo vai ter uma identidade, um código. Ó, aqui, ó, ele tem um códigozinho 51519, tá? Esse é o código do micro-organismo. E esse código vai me remeter a uma identidade, ou seja, uma espécie, a identidade desse micro-organismo e a capacidade desse micro-organismo. Ele vai produzir enzima, ele fixa nitrogênio, ele produz, promove crescimento de planta, ele vai ter N funções. Tá? Nós podemos obter esses micro-organismos a partir de mutações, então mutações naturais. Então, nós podemos ou induzir a mutação, né? Nós podemos utilizar métodos de indução, utilizando agentes mutantes, como algumas substâncias químicas ou radiações. Então, nós podemos induzir essas mutações e, a partir desses mutantes, identificar aqueles que possam ter maior eficiência para o processo que nós estamos estudando, ou identificar na natureza mutantes naturais, que possam espontaneamente sofrer mutação, geralmente utilizando uma pressão de seleção, né? Pode ser um meio de cultura, uma condição de temperatura, ou por cultivo subsequente, identificar mutantes naturais que são mais adaptados ou mais eficientes para crescer. E também nós podemos trabalhar com micro-organismos recombinantes, ou seja, fazer transformação genética. Nós podemos fazer
trabalhar com micro-organismos transgênicos também, no qual nós vamos inserir genes de interesse num outro micro-organismo que nós conhecemos a sua condição de crescimento. Tá? Isso é muito feito. Tá? Geralmente, fármacos, antibióticos, eles são produzidos a partir de micro-organismos recombinantes, micro-organismos transformados, porque geralmente se identifica quais são os genes responsáveis pela produção da molécula que tem um efeito antibiótico, que pode ser uma proteína, alguma outra substância, e esse gene ser inserido no genoma de um outro micro-organismo, que geralmente tem uma condição de cultivo melhor. Pode ser uma levedura ou alguma outra bactéria. Muitas vezes as bactérias são utilizadas a Escherichia coli e como levedura geralmente é trabalhado como a Saccharomyces cerevisiae, que são os micro-organismos que a gente mais conhece as suas condições de cultivo. Tá? Então são essas quatro, deixa eu ver aqui, eu não contei, 1, 2, 3, 4, 5 fontes de interesse, né? Fontes de onde nós podemos obter do isolamento de micro-organismos a partir de recursos naturais, da compra de coleções de culturas, da obtenção de mutantes naturais, ou pela indução de mutação dos micro-organismos, ou pela obtenção de micro-organismos recombinantes. Tá? E o que a gente busca nesses micro-organismos? O que nós queremos que esses micro-organismos tenham, de uma maneira geral? Que eles facilmente convertam o substrato em produto. Então, que eles sejam muito eficientes no bioprocesso, na transformação do substrato em produto. Então, o micro-organismo ele tem que ser muito eficiente nisso. Tá? Que ele possa permitir o acúmulo no meio de cultura de uma forma muito concentrada, ou seja, que ele cresça de forma eficiente no meio de cultura e utilize o substrato para formar o produto e forme esse produto em grandes quantidades. Então nós queremos que esse micro-organismo produza uma alta concentração do produto. Tá? Vamos pegar um exemplo. No caso da levedura para a formação de etanol, para a produção de álcool doméstico ou hospitalar. A levedura que foi selecionada para produzir esse álcool, ela tem que ser muito eficiente na produção do álcool e também tem que sobreviver nessa condição. Ou seja, o micro-organismo ele não pode ser suscetível a altas concentrações desse produto. Claro que vai chegar um ponto que esse produto vai matar o micro-organismo, mas que ele tem uma alta tolerância à formação desse produto. Ele não pode produzir substâncias incompatíveis. Por exemplo, se nós formos produzir cerveja, a levedura ela não pode produzir off-flavors. O que são off-flavors? Cheiro ruim e gosto ruim na cerveja. Então, a levedura ela não pode produzir substâncias que não são compatíveis com aquele produto. Se eu quero uma cerveja tipo Pilsen, uma cerveja que não tenha muitos aromas, principalmente aromas frutados, a levedura não pode produzir ésteres ou álcool superior, que vão dar aromas de frutas, de banana, de flores. A gente não quer, a gente quer uma bebida mais neutra. Já se a gente for produzir uma ale, por exemplo, uma APA, uma American Pale Ale, essa cerveja ela tem que produzir uma maior quantidade desses ésteres. Então, dependendo do tipo de produto que nós queremos, as substâncias produzidas pelo micro-organismo têm que ser compatíveis ao produto. Apresentar constância quanto ao comportamento fisiológico, né? Ou seja, esse micro-organismo, a todo cultivo que nós formos fazer, ele tem que produzir as mesmas quantidades de produto na mesma condição de crescimento, né? Considerando a mesma condição de crescimento, ele tem que produzir a mesma quantidade de produto. Ele não pode ser patogênico, né? Então ele não pode ser patogênico tanto a plantas quanto a animais e a pessoas, né? Nós não podemos
tomar um vinhozinho e ali dentro ter um micro-organismo patogênico. Claro que isso raramente acontece, mas num queijo produzido não pode ter micro-organismos patogênicos dentro daquele queijo, né? Nós não queremos que isso ocorra. Não pode ser uma condição muito complexa de produzir, então as condições de cultivos têm que ser simples, nós não precisamos, porque se torna muito caro o processo fermentativo e se torna inviável a formação do produto, tá? Não pode exigir meios de cultura muito dispendiosos, com muito custo, ou muito complexos de serem produzidos também. O substrato, o meio de cultivo desse micro-organismo deve ser elaborado de uma forma fácil, ou relativamente fácil, né? E a formação, o processo de fermentação também ele tem que ocorrer no menor tempo possível, tá? Por quê? Quanto mais tempo demorar o processo de fermentação, mais tempo vai levar para a formação do produto e maior vão ser os custos do processo de fermentação. Então, o tempo de liberação do produto também tem que ocorrer de forma rápida, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês alguns exemplos, como nós falamos das fontes de micro-organismo, os locais onde vocês podem pesquisar essas coleções de cultura. Tá? Então, no livro que eu vou disponibilizar para vocês, naquele capítulo 2 que eu vou disponibilizar para vocês, aqui vamos ter alguns exemplos de coleções de culturas na Alemanha, na Bélgica, aqui no Brasil, ó, aqui na Unicamp, aqui, uma coleção de bactérias, fungos e leveduras. Nós temos na Holanda, então vários países têm coleções desses micro-organismos que nós podemos comprar. Se nós estamos numa indústria, por exemplo, nós podemos comprar. E existem outras coleções também menores, por exemplo, fornecendo leveduras para a produção de cerveja, para a produção de pães. Então existem outras coleções que também não estão aqui. Aqui só são alguns exemplos de coleções oficiais. Tá bom, pessoal? Então, leiam os dois capítulos, ou os dois capítulos não, leiam aquela primeiro arquivo que é uma introdução à biotecnologia e aos bioprocessos e processos fermentativos, que resume um pouquinho aquilo que a gente discutiu agora nessa aula, e também com um material complementar, mas que eu sugiro que vocês leiam, que vai falar um pouco mais de detalhes sobre esses bioprocessos, tá bom? Façam os exercícios e quando qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem, tá? Abraço e até o próximo encontro.